Olá, bom dia, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de estudos amazônicos, trabalhar um pouco mais, né, do assunto que a gente já vem desenvolvendo desde lá do início do segundo bimestre. E hoje a gente vai destacar dois pontos de suma importância nesse período que a gente está trabalhando, que é o ciclo da borracha na Amazônia. Esse período que foi de suma importância para a região, para o desenvolvimento, né, da população, para o crescimento da população, o desenvolvimento da região, principalmente no espaço físico, e das atividades econômicas que teve um grande destaque dentro da região amazônica, tá? Hoje a gente vai destacar dois tópicos importantes desse momento histórico da região e nesse período, né, tão importante que foi o ciclo da borracha. A conquista do Acre. Eu até tinha comentado na sala de aula com vocês que o Acre ele não era um território brasileiro. O espaço que nós hoje denominamos de Acre no Brasil, que fica na região amazônica, ele não era do território brasileiro. Ele foi anexado ao território brasileiro no período do ciclo da borracha. Nesse período, a exploração do ciclo ele foi tão importante, ele foi tão intenso, ele foi tão grande dentro da região amazônica que, principalmente os nordestinos, né, e as pessoas que eram envolvidas na exploração do ciclo da borracha, elas desbravaram tanto o território amazônico que elas saíram dos limites territoriais, né, do Brasil e passaram para o território boliviano. O Acre ele era um espaço territorial da Bolívia. E esse processo de exploração ele foi tão intenso que saiu do território brasileiro e passou para o território boliviano. E chegou um período que todo o território praticamente que hoje é do Acre já estava sendo ocupado pelos exploradores, né, pelos seringueiros que começaram essa atividade econômica aqui no Brasil. Então chegou um período que foi necessário fazer acordos, fazer pagamentos, né? E vocês vão ler lá na apostila de forma mais detalhada. Então foi feito um acordo em 1903 que foi chamado de Tratado de Petrópolis. E esse Tratado de Petrópolis, ele determinou que quem tivesse ocupado com mais intensidade o território que hoje é o Acre, ficaria com o território. Claro que teve um pagamento por isso, né? Então o Brasil, através de lutas, de conquistas, de diplomacia, de pagamentos, através do governo que estava atualmente, né, no território brasileiro, no território amazônico, fazendo esse desbravamento, em 1903, o Acre ele foi anexado ao território brasileiro, né? Até então o Acre era um espaço territorial boliviano, tá? Então nesse acordo também foi determinado um outro ponto bastante importante relacionado a esse período da borracha, que foi a construção da ferrovia, né, Madeira-Mamoré. Essa ferrovia ela fazia o processo de escoamento, né, do látex daqui da região. Então, quando foi feito o acordo do Tratado de Petrópolis, o Brasil se comprometeu a fazer a conclusão dessa ferrovia, tá? Então, essa ferrovia também ela foi de suma importância para o processo de escoamento do ciclo da borracha. Ela também trouxe consequências muito negativas para a região, como, por exemplo, a morte de muitos trabalhadores, porque era uma ferrovia que ela foi construída no meio da mata, né? A mata era muito grande, muito extensa, muito profunda e trazia para a região várias doenças, né? Vieram pessoas de fora, principalmente pessoas do Nordeste, e aí essas pessoas sofreram grandes consequências, né? Ficavam no meio da mata por muito tempo, por muitos meses, sofrendo chuva, frio, a falta de alimentação. Então tudo isso fez com que muitos nordestinos, né, muitas pessoas que trabalharam nessa construção da ferrovia, eles fossem mortos, né? Houve um número muito grande de mortalidade nesse período aqui na região amazônica devido à construção da ferrovia
Madeira Mamoré. Essa ferrovia ela foi concluída em 1912 e ela passou durante esse período, né, de construção dessa ferrovia que ligava a região amazônica às outras regiões e que fez com que houvesse um processo de escoamento da produção da borracha. As consequências elas foram bastante difíceis, né, para a região amazônica. Na verdade, ela foi um processo que trouxe mais consequências negativas como consequências positivas, né, para a região amazônica. Mas foram momentos assim bastante importantes para a região, para o desenvolvimento econômico da região e que vocês vão perceber lá a importância que esses dois fatores, né, tiveram nesse período do ciclo da borracha dentro da região amazônica, que foi a conquista do Acre e a construção da ferrovia Madeira Mamoré, tá? Então leiam lá a apostila de vocês, leiam esses dois textos que são assim bem importantes, né, para o conhecimento da nossa região e desse momento tão importante que foi o ciclo da borracha na região. Ok, gente? Vamos lá, estudem, olhem a apostila de vocês, a gente vai mandar atividade para vocês fazerem, tá? Estudem, leiam a apostila, se cuidem, beijo.